Paz, meus amados, glória a Deus, aleluia, poderoso, tu és digno, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, ok? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre como ser guiado pelo Espírito. Olha só, uma aula bem dinâmica e bem para esses dias, né? Que nunca houve um tempo onde nós teríamos e teremos que usar as faculdades do Espírito para que a gente possa ser guiado por Ele e também levado a crescer, né? E amadurecer a nossa vida em Deus. Como que a gente pode ser guiado pelo Espírito, Pastor Leandro? Qual que é a diretriz, né? Qual que é o padrão, né? Para a gente poder entender um pouquinho sobre isso. Primeiro ponto, aonde a gente pode entender que a gente vai ser guiado pelo Espírito, é uma das faculdades, né? Eu costumo dizer que são as faculdades do nosso espírito, né? O nosso espírito, ele tem olho, tem boca, tem nariz, tem ouvido, e são as faculdades, a intuição, né? Pelo impulso da intuição. A intuição é uma função do nosso espírito humano. Ela é como um impulso dentro do coração, né? Não é uma voz percebida audivelmente, mas é um impulso, né, que a gente consegue perceber. Em Marcos, capítulo 1, versículo 12, lemos que o Espírito impeliu Jesus. A palavra impelir é boa, pois denota bem a sensação interior, né? O Espírito impeliu, né? A intuição, né? Isso é poderoso porque a gente precisa entender uma coisa aqui, né? Quando a gente fala do Espírito Santo, a gente está falando do Espírito que veio de Deus, que foi soprado lá no Pentecoste, né? Que ele foi soprado. Foi um empoderamento do Espírito, um revestimento, né? Quando a gente vê em Gênesis capítulo 1, né? Quando Deus termina a obra com o homem, ele sopra o Espírito, né? Esse Espírito que Deus sopra no homem em Gênesis 1 é chamado o Espírito do homem, é o Espírito humano, né? Que é aonde se enquadra as nossas vontades, né? Então, quando a gente recebe Jesus, entrega nossas vidas para o Senhor e a gente é batizado no Espírito Santo, a gente recebe um revestimento do Espírito. Então, o que acontece? O Espírito Santo vem e reveste o espírito humano. É um empoderamento que a gente recebe, né, do Espírito Santo. E aí ele começa a usar as faculdades do espírito humano, ok? Que uma delas é a intuição, né? Evidentemente existem impulsos do corpo, das emoções e mesmo impulsos de demônios. Entretanto, se nascemos de novo, aprendemos a diferenciar todas essas vozes daquela que vem do Espírito, né? Então aqui existem algumas coisas que a gente precisa ressaltar e entender. Existem os impulsos do corpo, que é os impulsos da carne, né? Ai, que vontade que eu tô de comer uma pizza, né? É os impulsos. Eu fiz algo por impulso, né? Eu fiquei brabo ali, falei uma coisa sem pensar. São impulsos. As emoções dos mesmos impulsos, né? Emocionalmente, eu tenho os impulsos emocionais, né? Alguém fala alguma coisa para mim, eu choro, eu fico brabo, eu fico irado, eu fico no buraco. Eu sou impulsionado emocionalmente para esses lugares de cativeiro, né? E também existem os impulsos de demônios, que é o que eu sempre digo, que se a gente não tiver na mão do Senhor Jesus e bem alinhadinho, a gente é impulsionado por demônios, né? Foi o que aconteceu com Pedro, quando Pedro tem a revelação que Jesus é o Cristo, né? Ele diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Logo depois ele diz assim, não, o Senhor não vai para a cruz, o Senhor não vai morrer. E Jesus disse o quê? Para trás de mim, Satanás.
ele foi impulsionado por demônios. Ele não ficou endemoniado, mas ele foi impulsionado. É uma fraqueza que existe nas nossas emoções e a gente é impulsionado. O diabo pode usar isso para acabar nos molestando, né? Então, a gente precisa entender isso, que a intuição, né? O impulso da intuição no espírito é uma ferramenta muito poderosa, né? Aquela coisa que vem, né, no espírito e a gente acaba fazendo coisas que a gente depois, nossa, só no espírito para fazer mesmo, porque eu fui impulsionado. Siga o impulso do espírito, mesmo que não haja nenhum motivo lógico. Pare e siga o impulso, e os frutos aparecerão. O primeiro princípio para sermos guiados pelo espírito é seguir o impulso do espírito. Esse impulso é no nosso espírito e não em nossa emoção ou corpo. É algo inteiramente espiritual. Aquele impulso que vem na hora, assim, cara, que vontade, pum, foi e fiz. Fui lá e orei para aquela pessoa, a pessoa recebeu. Mas eu penso, meu Deus, cara, como eu, na minha sã consciência, não faria, né? Eu mesmo. Tem coisas que eu já fiz impulsionado pelo Espírito, que deu fruto, tal, mas é uma loucura, né? Uma loucura. Para o mundo isso é loucura, né? Essa é uma das primeiras formas de entender, né? Como ser guiado pelo Espírito, respeitando os impulsos do Espírito na sua vida, né? Respeitando, esse é o primeiro ponto. Depois vem pelo testificar do Espírito. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Como ser guiado? Né? Testificando no Espírito. Esses versículos nos mostram que o nosso Espírito, depois que nascemos de novo, é como que amalgamado, unido por uma argamassa, vinculado com o Espírito Santo. O testificar do Espírito é uma convicção profunda que não se origina de algo inseguro, não se origina de algo também natural. Muitas vezes a nossa mente rejeita essa convicção pelo temor e insegurança. Deus fala conosco todos os dias, somos nós quem não damos crédito, pensando que são coisas da nossa mente. Que o Senhor separe a nossa alma do nosso espírito. Se o Senhor traz um testificar em nosso espírito, a melhor coisa a fazer é checar a convicção com os outros irmãos mais amadurecidos. Mas se depois disso não tivermos clareza, direção, o melhor é correr o risco. Provavelmente cometeremos muitos erros, mas estaremos exercitando o nosso espírito a chegar a ponto em que virtualmente não conhecemos, né? Não cometeremos equívocos no processo de crescimento. É normal que nós equivoquemos. É essencial que exercitemos o nosso espírito ao nível mais elevado possível. Deus quer que desenvolvemos uma maturidade espiritual, que possamos reconhecer a sua voz imediatamente e que possamos responder imediatamente baseados em sua palavra. Provérbios 20 e 27. Demanda tempo a aprendermos se certa impressão ou sentimento vem do Senhor ou não. Mas eu creio que podemos chegar ao ponto de sabermos com toda certeza se as direções que temos percebidos procedem de Deus ou não. Olha só, uma das formas também de ser guiado pelo Espírito é ter a certeza que você é filho de Deus e poder trabalhar suas convicções, né? Quanto mais eu me aprofundo em Deus, quanto mais eu me aprofundo no relacionamento com o Senhor, de paternidade, de cuidado, de descanso, de confiança, mais eu me sinto seguro e também mais eu vou sentindo a ousadia e a convicção que o meu Pai está comigo e Ele vai usar a minha vida e vai ser uma bênção, certo? Mas também existe, como a gente leu aqui, nesse processo de amadurecimento, dessa convicção, pode acontecer da gente acontecer alguns equívocos, cometer alguns erros, e isso não tem problema. Não tem problema. Pedro também errou, Pedro também cometeu equívocos, e fora os que a gente não tem relatos na Bíblia, né, cara? Mas, em nenhum momento Deus deixou de nos amar, ou vai deixar de nos amar por errarmos.
quando errarmos, é importante entender que o Senhor nos perdoa, nos arrependemos e seguimos adiante no crescimento, na maturidade e desenvolvendo, ok? Precisamos checar e também analisar o nosso crescimento, né, cara? Uma das coisas que vocês precisam entender e precisa entrar na nossa cabeça, na nossa mente, nosso consciente, inconsciente e também no subconsciente, é que andar no Espírito, né? Checar a voz do Espírito dentro de nós vai demandar tempo. Quanto mais tempo eu invisto em relacionamento com Deus, no secreto, na oração, ouvindo a voz de Deus, desafiando, exercitando a minha fé no Senhor, mais eu vou crescer e mais a fé vai crescer em mim e mais esse andar no Espírito vai ser poderoso e eficaz. Se eu não exercitar aquilo que Deus tem feito na minha vida, eu vou crescer. Jamais. É que nem na academia. Você começa progressivo. Pega um pezinho de 2 quilos. Na outra semana você pega um de 5. Na outra pega um de 10. E vai exercitando o corpo até que você crie uma memória muscular. Que aí você vai crescendo, progredindo, entendeu? Esse é o caminho. Esse é o caminho no reino. Progredir em Deus. Certo? Crescer, desfrutar disso, né? De tudo que o Senhor tem nos entregado, né? O terceiro ponto é a paz do Espírito. Seja a paz de Cristo o árbitro em nosso coração. Colossenses 3:15, né? Como que eu faço para andar no Espírito, né? Uma das vocações, como ser guiado pelo Espírito Santo? Ter paz. A paz de Cristo dentro dos nossos corações é o quê? É o árbitro. É ela que vai nos dirigir, ok? É importante a gente entender isso. O quarto ponto, pela consciência do Espírito. Consciência. Lembra quando Paulo diz a Timóteo? Guarde a sua boa consciência. A consciência saudável, né? A quarta maneira é seguirmos a consciência do coração. Antes de fazermos qualquer coisa, não devemos consultar a mente, mas a vida em nosso coração. Se a vida se coagitou no interior, não devemos fazer. A sensação de quando o espírito é constrangido por Deus se parece um pouco como náusea, né? É uma sensação no meio do ventre. Esse constrangimento sempre aparece quando entramos em uma direção que Deus não aprova. É o sentimento de mal-estar. Parece que eu estou fazendo alguma coisa errada, parece que está tudo errado. O andar no Espírito não é uma questão de certo ou errado, bem ou mal. Há 2 caminhos diante de nós: o caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o caminho da árvore da vida. Andar pela árvore do conhecimento é carne. Essas são aqueles que andam meramente seguindo critérios morais. Aqueles que andam pela árvore da vida não perguntam se é pecado ou não, se é bom ou mal, certo ou errado, porque o critério para a vida no Espírito não é esse, mas a vontade de Deus. Eles perguntam se é a vontade dele. Esse é o poder, é a parte mais importante. Primeiro que a gente precisa entender, né? Aquele que anda no Espírito não anda por critérios morais, ele anda pela vontade de Deus, né? Poderosa. Outro ponto, a palavra de Deus escrita. A Bíblia é o nosso guia mais confiável e possivelmente o mais simples de se usar. A voz interior em nosso espírito é uma experiência um tanto quanto subjetiva e insegura. Ela pode ser influenciada por nossas emoções ou desejos pessoais. Precisamos, portanto, submeter as experiências assim a um julgamento objetivo e seguro das Escrituras. A Bíblia é exatamente a fonte certa para esse julgamento. Ou seja, o outro caminho de caminhar no Espírito, de ser guiado pelo Espírito, é a palavra de Deus, que não há sombra de variação, né? Outro ponto de ser guiado pelo Espírito também é buscando um aconselhamento maduro. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo e sedes agradecidos. Colossenses 3:15, Provérbios 11:14, que onde não há conselhos fracassam os projetos, né? Provérbios 15:22, não exponha suas dúvidas com quem não pode ajudá-lo, né? Ser guiado pelo Espírito é ter um bom conselheiro,
é bom ter alguém que fala no seu coração, é bom você colocar suas ideias para alguém que é direcionado por Deus, que tem maturidade, que tem bom senso e que é guiado pelo Senhor e tem uma vida com Deus, né? Para poder te ajudar num bom conselho, ok? As circunstâncias e a providência divina, né? Quando Deus lhe diz para fazer alguma coisa, você pode estar certo que Ele começará a abrir as portas para que você possa fazê-la. Se Ele estiver guiando você em uma determinada área, então as suas provisões começarão a surgir a você naquela área. Disse, né? Davi disse, né? O Senhor firma os meus passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Salmo 37, 23. Aí tem outra parte também que é importante a gente ressaltar, que é a confirmação profética. A profecia é dada a alguém para confirmar algo que já foi recebido do Espírito. A profecia só é a confirmação, né? Tem algumas palavras que a gente pode ler. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Julgue pela palavra de Deus. Toda profecia deveria ser julgada em primeiro lugar pela palavra de Deus, né? Isso é importante a gente entender. Julgue pelo testificar da igreja. Se um